É assustador quando você percebe que nos anos 30 tinha mais transparência do que os julgamentos que estão acontecendo hoje na Suprema Corte Brasileira. Lá, o público podia entrar, era televisionado e olha, no início da televisão, eles conseguiram gravar, foi tudo filmado, nós temos os áudios de todos os julgamentos, de todos os depoimentos. Nesse julgamento que está acontecendo no Brasil, que é conhecido como um teatro, na verdade, que a opinião pública já reconhece que não passa de uma gigantesca perseguição, que comprova que o Brasil já não tem Estado democrático de direito, nem devido processo legal, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão que chamou a atenção até para aquelas pessoas que o apoiam. Em um momento de grande desgaste, em um momento onde a opinião pública já reconhece que esse julgamento já não é transparente, que esse julgamento não segue o devido processo legal e tem inúmeras nulidades, ele toma uma decisão que vai até mesmo contra a imprensa. Ele decide que os depoimentos das testemunhas, que foram ontem, segunda-feira, dia 19, não poderiam ser gravadas, nem áudio, nem vídeo. Ou seja, a imprensa podia ir, mas sem celular, sem câmera, nada poderia ser gravado. Qual foi a última vez que você viu uma decisão desse tipo em algum julgamento no Brasil? Nós temos o princípio da transparência, justamente para tirar qualquer dúvida, para não deixar quaisquer dúvidas de que nós não estamos vivendo em um país que seja uma ditadura. Nós estamos sim uma democracia. Então, justamente o poder que tem a prerrogativa de tirar a liberdade de alguém, tudo o que acontece nesse poder deve ser transparente. Mas ontem não foi assim que aconteceu. Ontem nós ficamos sabendo do que foi dito pelas testemunhas, até mesmo pelo Alexandre de Moraes, que fez a questão dele mesmo presidir a soitiva, ele mesmo fazer o interrogatório, o que não é comum para ministros do STF. Imagine, ministros do STF se colocando numa posição de fazer perguntas, de interrogar. Parece que estava tentando esconder alguma coisa. E aí ontem nós ficamos sabendo do que aconteceu por escritas, jornalistas que escreveram o que foi falado. Nós não temos o áudio e nunca teremos. Mas mesmo assim foi bastante para chocar o Brasil. Ontem o ministro Alexandre de Moraes confirmou, É engraçado, a esquerda que era contra a privatização e sempre lutou contra a privatização, ontem o Alexandre de Moraes escancarou. A Suprema Corte Brasileira foi privatizada. É isso mesmo. Ele disse em alto e bom som, Vamos repetir: não vou permitir circo no meu tribunal. E ele nem é o presidente da primeira turma, é muito menos o presidente da Suprema Corte. Mas o tribunal é dele. E tem sido dele há muito tempo. Os outros ministros do STF, inclusive, agem muitas vezes com subserviência, como se fossem inferiores ao Alexandre de Moraes, tivessem medo dele. Mas o Alexandre de Moraes disse ontem, é meu tribunal, é dele. A democracia do Brasil é dele, também foi privatizada. A verdade é dele, também foi privatizada. O Congresso pertence a ele, também foi privatizado. Então a esquerda que antes era contra a privatização, hoje nós vivemos num país que tem um dono, uma pessoa que nunca recebeu voto, mas tem a caneta de mandar prender quem questionar o seu poder. Esta é a democracia moderna, não precisa do povo. Basta um ser super iluminado que consiga entender. Mas o plano saiu pela culatra. Mesmo sem gravação e mesmo sem áudio, as falas, principalmente do Freire Gomes, desmontaram completamente a acusação. E elas anularam, onde ele diz em alto e bom som, inclusive deixou Alexandre de Moraes surtado e revoltado, saindo do sério. O que é preocupante. O ministro da Suprema Corte deveria ter um controle emocional melhor do que nós, meros mortais. Afinal de contas, uma pessoa descontrolada pode acabar tomando decisões viscerais, decisões políticas e não técnicas. Não que eu esteja acusando o nosso excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Mas Freire Gomes disse que nunca houve nenhum debate sobre golpe, que não houve minuta de golpe, que houve sim um estudo sobre o uso do dispositivo constitucional que depois foi descartado. Um dispositivo constitucional que, para ser usado, teria que ser aprovado pelo Congresso. Então, eles querem prender Bolsonaro por ter discutido um dispositivo constitucional que, para ser usado, isso que eles alegam, teria que ser aprovado pelos representantes eleitos. Mas talvez, como Alexandre de Moraes e seus colegas do STF não veem o Congresso como parte da democracia brasileira, então, analisar a possibilidade de usar um dispositivo constitucional
que necessitaria da aprovação do Congresso, não faz parte da democracia, porque o Moraes já provou inúmeras vezes. O Congresso não faz parte da democracia. As nossas decisões, muitas vezes, são antidemocráticas, mesmo que nós tenhamos 315 votos de deputados federais. É isso, pessoal. A esquerda que lutava tanto contra, hoje está celebrando a privatização da nossa Suprema Corte.